Muito bem, rolezeiros. Sejam bem-vindos a mais um Rolecast. Hoje a gente está aqui com a Jordana Cabral, a Joca Fit. Vamos conversar um pouquinho, bater um papo, saber mais como foi, quem é a Jordana. Então vai ser uma conversa bem bacana, vamos conhecê-la. Eu também estou conhecendo ela hoje, estou ansiosa para fazer várias perguntas. E a gente tem um recadinho antes de começar, né? Para você que tá assistindo pelo YouTube, né? Não se esqueça de dar um like aí para que esse projeto chegue a mais pessoas, né? E para você que tá escutando no Spotify, curte, compartilha com seus amigos, né? Porque às vezes a pessoa gosta de correr escutando um Isso. podcast, né? Não tá Então, precisando começar. e é isso. E para você, né, que tem interesse em apoiar o projeto, né, manda uma mensagem pra gente, né? A gente faz isso aqui com muito carinho, né? É só chamar a gente no Instagram. Então, vamos lá, Jordana, Joca Fit. A gente quer conhecer mais você. Então, falar um pouco quem é a Jordana Cabral. É, um pouco da sua rotina mesmo, de como foi que você começou no esporte, como que é a corrida é pra você, quanto tempo tem que você tá correndo. Bom, Bem-vinda. gente, obrigada. Primeiro é um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz em poder vir aqui conversar um pouquinho com vocês, poder contar a minha história aqui para vocês. Então, primeiramente, eu agradeço muito o convite. Para quem não me conhece, meu nome é Jordana, eu tenho 29 anos, tenho um Instagram, JocaFit, desde 2016. Eu comecei no Instagram postando receitas aleatórias, receitas saudáveis, e desde então mudou muito, porque eu comecei a compartilhar muito da minha vida de família, e hoje meu Instagram deixou de ser um Instagram de receita, hoje é um Instagram de vida real, onde eu posto tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e assim também tem dado bastante certo. As pessoas gostam bastante de ver o meu estilo de vida, de ver a forma como eu mostro a minha vida, de como eu conto a história da minha vida, então tem dado bem certo por lá também. O Instagram começou assim com receita, né? E hoje você compartilha muito da corrida também, né? Então o Joca Fit virou Joca Run, Joca tudo, como você falou, vida real. E nessa vida real, o que que você acha que você influencia mais as pessoas? Olha, eu acho que as pessoas que me acompanham hoje, elas gostam realmente assim de ser vida real. Eu acho que o Instagram nós passamos por uma fase muito mascarada, de muito perfeccionismo em tudo, tudo muito bem feito. E às vezes na vida, acho que em tudo na vida nós precisamos deixar um pouco de lado o perfeccionismo, falar, não, a minha realidade é essa, eu consigo fazer assim. Então eu vou fazer dessa forma e vai ter que dar certo assim. Eu acho que as pessoas gostam de ver essa naturalidade, gostam de ver a vida real acontecendo ali. Eu tenho uma facilidade muito grande em mostrar a forma como a minha vida real acontece. Então, eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais gostam de ver hoje. E nessa vida real, Jordana, como que é a sua rotina? Eu sei que você mostra muito por lá, mas talvez tem gente que vai começar a te seguir. O que que você gosta de fazer? Como que a corrida está inserida na sua rotina? A minha rotina é um caos, né? Para começar de conversa, ela é um caos. Eu moro em Palmas, mas os meus pais moram em Paraíso e eu trabalho muito em Paraíso com o Instagram. Então, eu fico sempre nesse pra lá, pra cá. Da mesma forma que eu gosto muito de correr aqui em Palmas, eu tenho muitos amigos corredores em Paraíso, então, assim, eu acho que o meu ponto-chave é correr aqui e correr lá. Assim, o que eu mais me organizo para fazer. A minha rotina de corrida, hoje eu corro 4 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E aos sábados, aquele treininho longo, bem maravilhoso, que a gente ama fazer na companhia dos amigos. Então, normalmente, eu tô nesse pra lá pra cá, minha vida acontece nesse pra lá pra cá. E o meu ponto-chave sempre é a corrida. Sempre tá inserido comigo. Você já tem muito tempo que corre? 1 ano e 1 mês, para ser bem preciso, assim. Eu comecei em Pequenininho. março do ano passado. E o esporte sempre esteve presente na sua vida ou é algo novo? Então, o esporte em si, se eu for relatar toda a minha vida, não. Eu fui uma criança bem sedentária, muito gordinha, tive uma adolescência, assim, sem nada de esporte. O que eu fazia era obrigada, não gostava de nada. Aí até que um belo dia decidi começar a fazer musculação. Gostei bastante, mas da musculação já transitei para o ciclismo, fiz luta, fiz tudo, mas assim, tudo passando. Passei por todas as fases que estavam na moda. O beach tênis também teve presente na minha vida, claro. Mas, assim, realmente a minha paixão, o que eu faço por gostar de fazer, por querer fazer, é a corrida. Eu me achei realmente na corrida. Eu também comecei em abril do ano passado, um pouquinho depois de você. Acho que todo mundo aqui tem o mesmo tempo de corrida, então, né? É, acho que É foi. um ano.
É a Lisa que tem mais, né? E é legal a gente ver a evolução, né? Você é uma pessoa que você começou em março do ano passado, mas é muito dedicada. E É, e você. quem vê a Jordana correndo assim não acha que tem um ano só que ela corre, né? Então, eu vi uma corrida sua em BH. Eu falei, gente, um tempo maravilhoso. Me conta um pouquinho como é que foi isso. Nossa, então, eu acho que por gostar muito de musculação, eu sempre gostei muito de cardio. Eu faço musculação, mas assim, dá pra ver pelo meu tipo físico que não é o meu forte. Eu vou porque tem que ir, mas eu gosto muito de cardio, sempre gostei de praticar muita atividade mesmo intensiva. Então, acho que foi por isso que eu já tinha um preparo para a corrida. E isso, realmente eu evoluí muito rápido. Mas, assim, foi muito natural. Não foi um processo muito doloroso. Muito pelo contrário, é um processo gostoso. Eu vou correr, Tá corro. acontecendo. Tipo, não tô lá pra, nossa, tô competindo com outra pessoa. Aham. Não, eu tô competindo comigo. Eu quero ser melhor do que eu. Então, assim, vou me dedico. Às vezes dá muito certo. Tem dias que não dá tão certo. Tá tudo bem. Da próxima a gente vai fazer melhor. Mas, realmente, eu acho que a minha evolução, assim, na corrida, ela foi considerável nesse ano. Bom, você acha que um acompanhamento de uma assessoria é importante? Você acha que isso se deve muito na evolução que você teve na corrida? Você já começou na assessoria ou já começou assim, vou correr, já saiu de casa e foi? Durante um mês, assim, foi aleatório. Daí eu comecei uma assessoria muito boa, que fez muita diferença na minha vida. Foi muito bom pra mim no começo. Daí aquela coisa assim, só que eu era muito sozinha. Eu corria muito só e eu não gosto de correr só. Mulher tem muito medo de correr só. Entrei em outra assessoria, nessa eu fiquei por 6 meses e chegou um momento que eu não estava mais me adequando tanto aos treinos. Não estavam me fazendo tão bem mais os treinos. E aí eu procurei outra assessoria. Eu já estou na minha terceira assessoria, Não. mas eu digo que agora eu me encontrei, porque agora eu consigo ter convivência com muitas pessoas maravilhosas, que eu não sei se vocês vão conhecer, mas assim, eu consigo ter contato com mais pessoas, eu consigo ter pessoas que são do meu mesmo ritmo, isso me ajuda muito. Eu consigo, assim, ter uma relação com mais pessoas, que eu acho que é o fundamental numa assessoria de corrida, sem contar, isso eu estou falando assim, olhando por fora, sem contar toda a evolução que nós temos quando estamos realmente direcionados por um profissional que sabe o quanto eu evoluí em relação a melhorias na corrida, enfim, não lesionei, mesmo evoluindo rápido. Então, assim, eu acho que a assessoria é realmente essencial. Não Você tem... tinha aquele preconceito também que eu tinha, né? Falava assim, vou pagar pra correr na rua, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas depois que você começa a correr com acompanhamento Faz diferença. bem específico, né? A diferença realmente E assim, é a bem grande. corrida é uma comunidade, né? Então eu acho que faz todo sentido você realmente migrar buscando pessoas que você se identifica, porque não adianta você estar num lugar que, mas aqui eu não me encaixo, ou a É, gente sempre vai ter isso na vida, e também no esporte. sim. E assim, a assessoria, ela traz isso pra gente, amizade, companhia. Você ter a liberdade de falar assim, gente, eu tenho um treino de tanto tempo, vamos, quem É, vai? Aí logo você arruma uma turma, isso é muito gostoso. é muito bom. Isso, com certeza, assim, da minha antiga assessoria para agora, é o que eu mais percebi. Eu não tinha essa. Eu tinha o treino, mas, assim, não tinha aquela relação de amizade, não tinha aquela relação de ter liberdade para você mandar no grupo. Parece que todo mundo era muito melhor do que eu. Ninguém corria no meu ritmo, todo mundo fazia muito mais quilômetros do que eu. Mas, assim, tá tudo bem também. Todo mundo corria muito mais tempo do que eu. Era Sim. mérito deles. Eu não podia, eu cheguei agora. Então, assim, realmente era tudo muito tranquilo, mas eu não me adaptei. A culpa foi muito mais minha, Sim. porque lá não tinha algo que eu buscava. E agora já tem algo que eu busco. Pessoas iniciantes, pessoas que começaram agora, pessoas que querem correr por diversão, pessoas que querem estar ali para ter um ciclo diferente. Então, assim, eu vejo muita gente que está buscando a corrida como eu busco, um prazer, Isso, uma coisa leve. uma coisa leve. E também é algo pra realmente pra socializar. Eu vejo que isso tá acontecendo muito. Eu comecei a correr. Eu comecei a correr porque eu queria encontrar um amigo me chamava pra sair, o Fernando que tá ali atrás. Ai, vamos sair, vamos sair. E daí eu falava, não, não quero, não quero. Ele falou assim, vamos correr no tempo do balé da sua filha. Eu falei, vamos. A gente começou a Correr nas mãos. correr nas mãos. E assim começou. E a corrida pra mim, ela é muito disso. É de você, hoje eu tenho que contar um negócio. Segunda-feira é dia perfeito. Fez fofoca. Você vai correndo, vai contando, vai conversando. Isso é bom da corrida. Eu acho que vai além do esporte, de superar e também de conhecer lugares novos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os lugares que você já correu, as provas que você já fez. Então, eu sou uma pessoa muito ruim de prova. Mas, assim, eu gosto de prova, eu gosto da energia da prova. Eu não sou uma pessoa que, nossa, não.
Eu fico nervosa? Não, eu não fico. Já me adaptei super. Parece que eu nasci pra fazer prova. Mas as provas que eu fiz a volta da Pampulha no final do ano passado. Peraí, deixa eu voltar do começo, não vou me perder. Fiz o Corre Palmas aqui em Palmas. Fiz a Corrida de Paraíso, a Corrida da Serra também, foi bem maravilhosa. Foi minha primeira corrida. Depois eu fiz meu aniversário de corrida. Corri a minha primeira meia maratona, que foi a da Polícia Federal aqui em Palmas. Corri em Belo Horizonte. E aí veio o final do ano, descansei. Esse ano eu corria da Live e corria das estações. Assim, foram provas muito diferentes. Todas provas muito diferentes. Cada uma com a sua emoção, cada uma com a sua particularidade. Fiz 21 aqui em Palmas, maravilhosamente bem. Amei correr 21 quilômetros. Achei que eu tinha nascido para aquilo. Fui fazer 18 em Belo Horizonte. Odiei. Tinha muita subida? Não, o percurso era tranquilo, mas assim, eram 18 quilômetros, 19 mil pessoas inscritos. Foram 18 quilômetros desviando de gente o tempo todo, e aquela agonia, aquele caos, e um calor lascado, que a gente largou muito tarde. Então, assim, E pegar quando é quente, é quente. quando é quente, é quente. Então, foi uma experiência ótima, uma prova festiva. Só que eu fui com uma expectativa de correr e eu não fui pra correr, eu fui pra me divertir. Quando eu também decidi que aquilo ali não ia ser pra mim, que não ia dar pra eu correr, não era prova de RP, não era prova de nada, que eu achei que não. 18, 21 eu fiz, agora que é 18, vou arrasar. Boa. Não, isso aqui não é pra eu correr. Então, eu vou me divertir também. Já comecei a tomar banho em todas as mangueiras que tinha, conversar com o pessoal, fazer amizade. Foi ótimo, mas não é uma prova de correr. Eu acho que essas provas festivas, inclusive, para quem quer fazer uma prova festiva, quem quer fazer uma prova maior, São Silvestre, enfim, não vai preparado pra bater RP, que você não vai, é muita gente. Então, assim, vai tranquilo, vai pra se divertir. Tivemos Vai essa pro rolê. experiência, né? Viveram isso, vai pro Fomos na São rolê. Silvestre ano passado também, essa virada de ano, a mesma situação, né? Você não tem como correr, você vai pra se divertir, né? É totalmente diferente. O negócio é você alinhar a expectativa antes de chegar lá, né? Eu, da minha próxima, já tô, olha, já sei que não vai dar pra correr, vou pra passear, é muito bom. Eu achei maravilhoso, E é assim. linda a Pampulha, né? A linda Pampulha, depois que eu decidi que não ia dar pra eu correr, que ia ser só terminar, pronto, a prova mudou pra mim. Ali foi outra prova. E olha como isso é importante, né? A gente ter essa capacidade de perceber, não é por aqui, e ele mudar e você ainda assim aproveitar. Porque eu acho que é mais uma coisa que o esporte ensina, né? Porque se a gente fica ali, não, eu preciso. Você vai morrer em ponta de faca, não vai curtir a prova, não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra e você perdeu uma chance de curtir, que foi o que você fez. Aproveitar. Virou a chave, curtiu as pessoas e a prova. E eu acho que isso é uma das coisas que o esporte, assim, mais me ensina. Porque eu sou uma pessoa extremamente organizada, planejada, eu tenho tudo planejado, tudo organizado na minha vida. Nossa, eu organizo a minha semana inteira, organizo os dias que eu vou correr, eu acordo, tá chovendo. O treino que eu ia fazer em gostosinho na rua, um levinho, eu vou pra esteira, acabou. Não é mais leve, Não é? acabou pra mim ali. Então, assim, e aí? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer bem feito e aproveitar a esteira que eu tenho, porque eu também tenho uma esteira. Olha que maravilha. Eu vou romantizar a situação aqui ou eu vou sofrer? Não, vamos olhar pelo lado bom. A gente não tem uma esteira, não tem uma academia já aberta, então vamos pra lá, vai dar certo também. Vai dar certo. Essa acho que é uma das maiores, assim, coisas que o esporte me ensina, readaptar. Boa. E dentre essas provas que você fez, qual que foi a que você mais gostou mais, a mais marcante, assim, que você... Ah, com certeza a mais marcante foi os 21, Os assim, 21, né? foi uma prova. Eu me preparei e decidi. Sim, a massa da internet na blogueiragem começou a correr. Obviamente, né? Fui junto, porque como uma boa blogueira que eu sou, comecei junto. Mas, assim, todo mundo nos 21. E eu decidi que eu iria fazer. Eu me preparei muito psicologicamente para os 21. E, assim, o que eu vivi na prova em si, a prova foi muito gostosa, a prova foi muito leve. Eu tinha feito a inscrição dos 21 de Brasília, também da Monumental. E no dia, agora eu nem lembro mais, me deu um branco do que... Enfim, eu não poderia ir. Nos 21 de Brasília apareceu a de Palmas. E foi, assim, maravilhoso para mim fazer os meus primeiros 21 em Palmas. Na capital que eu amo, na capital que eu moro. Foi uma prova, assim, gostosa do começo ao fim. Não parecia que era 21 quilômetros. Eu corri super bem, fiz no tempo muito bom. E foi tudo, assim, com certeza, a experiência daquele dia vai ficar para sempre no meu coração, porque foi tudo, assim, feito para mim ali naquele momento, sabe? Para mim viver aquela prova, foi tudo planejado para mim naquele dia. Então, os 21 foram marcantes. Bom, né? Que bom que foi em Palmas, né? Geralmente a pessoa fala que foi uma prova fora, né? E a sua prova ser Que em Palmas é legal. muito legal. E a gente está muito bem representado com relação a provas aqui também, né? Quando eu saio de Palmas, vou para outro lugar, né? Que eu sou mineiro também. Você vai na cidade lá, você não tem prova nenhum o ano inteiro, você tem que viajar para fazer prova, e a gente aqui tem Tem praticamente muito. uma Tá bem prova servido. todo mês, né? E Eu isso é muito acho. bom. E assim, a questão da organização das provas de Palmas. Eu sou muito positiva, eu gosto muito de falar de coisa boa. Eu participei de uma prova também no final do ano, até tinha esquecido já, que não foi tão boa,
pra mim como se não tivesse acontecido. Eu não falo dela, eu não falo das coisas ruins que me aconteceram. Vamos falar só de coisa Né? boa, Coisa boa. vamos focar só no que é bom. E eu acho que Palmas, assim, está com provas muito boas, muito bem organizadas. Isso é muito bom. É legal de Então, se a Jordana não falar da prova, você já sabe que foi ruim, né? ver. Ela só ignora. Só Ela só você já sabe se a prova foi boa foi ou não. bom. Eu Mas é desânimo legal, entrega, a assim. gente tá fazendo umas provas e realmente isso é muito importante, porque tem gente que a gente vê isso acontecendo em outras capitais muito grandes e Palmas prova com pagodinho no final, com cerveja, com cerveja. picolé. Então, assim, é legal. Isso é uma prova que você consegue fazer ela bem, porque não tem aquele tanto de gente, igual você falou, e no final é festivo. É, consegue se festivo. Você divertir. fica ali com a galera, eu acho isso legal. É, e muita gente fica na cabeça de querer fazer só prova fora, querer fazer muita prova fora, né? E às vezes a de Palmas consegue ser até melhor que as provas fora, né? E tá Isso. no quintal da sua casa, né? Só Se eu puder compartilhar a minha experiência de prova fora e prova Palmas, principalmente assim, para quem tá começando, vai fazer os primeiros 21, vai fazer os primeiros 10, enfim, vamos focar em coisas menores para quem tá começando, gente. Fica na casinha de vocês, dorme na olha, come a comidinha de vocês, dorme na caminha de vocês, descansa na casa de vocês. Eu Boa. acho que foi por isso que assim, eu me encaixei tão bem nos 21, porque eu fiz tudo dentro da minha rotina e eu sou muito acostumada. Já em Belo Horizonte, comi errado, foi tudo errado assim. Teve desgaste da O viagem. desgaste da viagem já tá cansado. Então, assim, eu particularmente, Ótimo prova conselho. de dedicação pra mim é Palmas. É Palmas. Bater RP é Palmas. Palmas. É quintal de casa, é onde eu legal conheço, eu conheço o É. clima. Tipo, eu já tô acostumada. Agora, assim, sair pra fora pra tentar, não. Eu vou viajar muito pra fazer prova, mas eu vou viajar pra me divertir. Sim. É tão gostoso também viajar pra fazer uma Ótimo. prova, conhecer o lugar, as pessoas. A prova em si de Minas foi tão gostosinha ali, aquela energia do mineiro foi muito bom. Mas, assim, prova. Gostei De do performance, conselho. É Palmas, né? A gente tem a meia do Rio agora em junho. Você tá inscrita nessa meia? tô na de agosto. Na de agosto, que é outra. Eu ia até falar. Os pessoal tava no grupo colocando a meta da prova, né? Eu falei, gente, a prova é sábado. Vou chegar lá na terça-feira. Minha meta é, assim, curtir. Não, Porque uma semana antes a gente vai estar no Rio, então não tem muito. e outra também é uma prova com, sei lá, quantos mil inscritos tem, né? Vai Gente, acontecer a tipo mesma assim, coisa, vai ser né? praticamente a mesma coisa. É. Na minha cabeça é tipo ver as pessoas que estão, porque eu tenho certeza que vai ter gente correndo de tudo quanto é jeito, fantasiado, e empurrando algum carrinho de alguém. Acho e que vai ser alguma impossível correr bem ali. Eu acho que você vai pela energia mesmo, É, assim. pela Eu acho que essa prova vai ser muito boa do Rio. Assim, eu tô inscrita na do Rio e comecei a treinar pra ela essa semana, mas eu tenho uma inscrição e um sonho. Eu não tenho um hotel, não tenho uma passagem, não tenho É nada. meia ou é É maratona? meia. Amei. Não, maratona eu Mas acho. acho que é de vontade de agosto. fazer uma Não, maratona? maratona por hora, Também não. assim, não é pra mim. Eu acho que. Não. Eu acho que pra mim é o psicológico, assim. Eu acho que eu não teria psicológico pra aqueles treinos longos. Sim, eu acho que eu não tenho psicológico nem corpo, assim, eu acho que não é um sonho. Um sonho era fazer 21, que era uma coisa, assim, da minha realidade, que eu posso, porque eu não gosto de sonhar o que não cabe na minha realidade. É. Eu tenho pé no chão, assim, até pra isso, eu acho que principalmente no esporte, mas pra vida toda, pera, é isso que eu posso? É isso que eu tenho condição? Então é isso que eu vou fazer. É, e colocar a meta dentro do que você pode alcançar, para não se frustrar também, né? Sim. Que eu acho que é muito pior você se frustrar do que conseguir fazer os 21 bem e depois conseguir fazer os 42, por exemplo, né? É. Agora, os 42 no asfalto eu também acho que não tem muita Ah, não. vontade, não. ia Agora, se for falar na isso. serra, é diferente. Na serra eu já Eu tenho. tenho vontade de correr uma distância maior, quem sabe até uns 30, porque as provas boas de trilha que a gente gosta é serra. É, Então, é serra. um percurso maiorzinho ali de uns 30. Mas a serra tem, assim, eu fiz uma serra só até hoje. Tem aquele momento, assim, que você tá correndo, mas às vezes você dá uma caminhadinha ali no meio. Tipo assim, a natureza. A serra acho que é uma vibe totalmente totalmente diferente, diferente. né? É gostoso. É gostoso. É, por isso que eu acho que você fazer uma distância maior na serra é mais agradável. Mais né? agradável, né? Porque você tá o tempo inteiro mantendo um ritmo ali no asfalto, você não tá aproveitando, não tá curtindo nada, né? Você Tá tá só fazendo força, né? focada ali, E assim, uma pergunta que eu queria te fazer também, se você, como influenciadora que você é, já teve alguém que, ai, Jordana, eu comecei a correr por causa de você, como é que Todo é? dia. Coisa É boa. sempre, graças a Deus, assim, eu recebo muitas perguntas. De como eu comecei, de como que eu treino, do que eu como, de tênis. E, assim, muitas pessoas também me vêm com muito feedback positivo. Nossa, Joca, comecei a correr por conta de você. Comecei a correr no mesmo tempo que você e sempre acompanho a sua evolução. Isso me motiva e tal. Me pedem dicas também. Então, assim, eu recebo muita mensagem de pessoas. E, claro, que eu fico muito feliz por poder incentivar não as pessoas a começarem somente um esporte, mas por começarem a correr. Porque eu sei o quanto a corrida me fez bem. E poder ver mais
mais pessoas correndo também. Uma coisa assim que me marcou muito no meu aniversário, que foi uma experiência totalmente diferente, que eu convidei pessoas que não corriam. Ali no Instagram, a pessoa te vê que ela é totalmente. Ela te buscou, digamos assim. Ela busca algo que era referente que ela queria e se encontra em você e se inspira em você. Ok. Agora, eu fazer toda a minha família acordar num sábado de feriado, 6 horas da manhã, para correr comigo, e muitas pessoas continuarem, assim, para mim foi realmente uma grande realização. Inclusive, o meu tio, um dos meus tios que correram comigo, participou da prova da live, porque eu dei a inscrição para Olha ele. só. Falei, ó, o senhor vai. Agora o senhor tá decidido, o senhor vai. E ficou em primeiro na categoria dele. Só, que isso. Arrasou. Valeu, te ajudando. Valeu. Jardel, você tá de parabéns. E aí eu falei pra ele, falei, olha, tio, agora você vai continuar, porque você é muito bom nisso. E ele começou no meu aniversário. E foi tão engraçado no dia que eles são ciclistas. Lá em Paraíso, todo mundo gosta de pedal. Ele chegou com a bicicletinha dele, o capacete. Ele, Jô, eu vou pedalando atrás de você. Eu falei, não vai, porque aqui não é pedal, aqui nós vamos correr. O senhor pode deixar essa bicicleta aqui no canto que nós vamos correr. E assim eu motivei várias pessoas da minha família, pessoas próximas a mim a correr. Meu irmão corre, minha cunhada corre, meu esposo corre, minha irmã também corre. Então, assim, a minha família. Ali, pra mim, valeu muito. Vale muito, E né? a parte boa disso é que não é só correr, né? Porque a pessoa correr automaticamente ela muda o estilo de vida dela, começa a se alimentar melhor, né? Então eu acho que isso é muito legal, até para pessoas que a gente tem próximo ali, né? A E gente quer estar sempre bem, mentalmente né? falando, Ai, gente, Aí, não tem mentalmente. jeito. não Tem tem corrida nada. que parece que é pra colocar as ideias no lugar, ou pra você Sim. falar com um amigo aquilo que você precisava falar e ouvir. E você fala, nossa, como é bom. Eu sinto muito isso na corrida, assim. Eu acho que meu pico de criatividade na corrida, assim, até pro Instagram, pra conteúdo. Quando eu tô correndo sozinha, me vem muita ideia de criação e eu começo a pensar na ideia, aprimorar enquanto eu tô Olha correndo. Quando só. eu vou ver, terminou. Então, assim, a Termina, corrida chega em casa, já psicológica. tá colocando. Já tô com tudo Pois é. pronto pra gravar. A corrida psicologicamente me faz muito bem. Não tem. E eu ia até te perguntar, outra pergunta interessante que eu tava pensando é o Instagram, né? Você começou com receitas. E você imaginava que hoje, estamos em 2015, você começou em 2016, ia estar nessa proporção? Qual a diferença que faz na sua vida? O que que você, se a Jordana lá de trás não tivesse tido aquela coragem de começar a postar, porque eu sei que tem muita gente que tem muita coisa legal pra falar, mas às vezes fica, ninguém vai querer ver, vão falar isso, vão falar aquilo. O que que você acha que a Jordana de 2016 pensa da Jordana de agora sobre isso? Eu tenho certeza que, assim, eu nunca imaginava. Nunca, nunca, nunca imaginava. Porque hoje é a minha ferramenta de trabalho. Eu sou formada, sou arquiteta, mas, assim, esses dias eu até pensava sobre isso. Eu falei, nossa, como é ruim não. Como é bom se destacar aonde você gosta. E como Sim. é ruim não se. Assim, olhar, se eu não tivesse um Instagram, se eu fosse arquiteta, eu não iria ser feliz, eu tenho certeza, porque eu não gosto daquilo. Tipo, eu não nasci para aquilo. Mas hoje eu faço o que eu nasci para fazer. Eu não imaginava nunca, eu imaginava que seria o quê? Ali, uma exposição da minha vida até onde desse e um dia iria acabar. Aham. Não imaginaria que se tornaria minha ferramenta de trabalho, que através do Instagram eu conheceria tantas pessoas, teria a oportunidade de influenciar tantas pessoas, que é o que acontece hoje de forma tão positiva. Como, assim, o meu conteúdo é muito rotina, é muito natural, eu compartilho muito amor, eu recebo muito amor. É raro, assim, um comentáriozinho desagradável. Tem, sempre Sempre tem. tem, né? Sempre tem, porque as pessoas são muito frustradas com elas mesmas e querem Sim. descontar o que elas têm nos outros. E aí já não é um problema meu. Exato. Mas, assim, eu recebo muito amor. E eu nunca imaginei também receber tanto amor. Mas o principal da Jordana de 2016 para hoje também foi um crescimento absurdo que o Instagram me fez ter. Assim, fora do normal. É porque eu sei que tem muita gente que, igual eu falei, quer falar e tem muita coisa legal pra falar, mas fica ali travado. E sempre tem alguém pra escutar. Sempre tem, gente, sempre tem. Às vezes você tá E- falando um trem assim e alguém se identifica e fala, meu Deus, tem mais gente doida assim no mundo. Eu falo que nenhuma experiência é individual, né? E não é mesmo. Você fala, mas ninguém passou por isso, passou. Passou. Pode ter E certeza. se você falar, vai começar e vai desandar a conversa ali. É engraçado isso. Como influenciadora, né, da corrida, se alguém já te botou alguma pressão em relação ao seu tempo, ou seu RP, ou o que você tem que estar fazendo ou postando, assim. Não, porque eu não permito. Eu não dou assim. Falam que o Instagram é terra sem lei, mas comigo não. Eu não dou abertura para esse tipo de pergunta, porque se eu não tô me cobrando, Quem vai, quem né? vai? Eu não permito que ninguém me cobre. Quem tem que me cobrar sou eu. Eu sei. Eu sei o dia que eu tô bem pra treinar e pra ir bem. Então, assim, não,
não porque eu não permito. Isso que você fala é muito importante, vai muito da linguagem que a gente usa, né? Igual você falou, se eu compartilho amor, coisas positivas, igual você falou, se eu não gosto de uma prova, eu não vou abrir meu Instagram e, a prova foi assim. Você simplesmente ignora. Isso é uma postura que vai dizer sobre você e dizer sobre quem vai se relacionar com você. Isso é fantástico. Porque eu tava ouvindo um podcast mesmo essa semana que falou assim, você quer se relacionar com esse tipo de pessoa, eu falo no geral, amizade, convivência, você seja esse tipo de pessoa. Então, realmente, essas pessoas de pressão, de cobrança, elas não vão. Vai chegar em outra pessoa que tá lá, Que tá tacando lá. pau na prova, falando mal. Que é energia, energia combina, né? Então, não vai E que se acontecer. permite também. Eu sei as minhas falhas, tanto que se eu fosse boa, eu estaria muito mais na frente, mas é o que eu posso, é a minha realidade. Então, assim, eu não sei onde eu tô errada, sei onde eu tô certa. Tento motivar no que eu tô certa, no que eu tô errada. Eu vou me corrigir num erro ali antes de sair expondo aquele erro. Quando eu sinto confiança que eu realmente, nossa, esse erro eu não cometo mais, aí sim eu posso falar, não, posso dar o exemplo. Então, assim, até nessa questão de crescimento, o Instagram cresceu no Instagram e tanto pessoal é isso. Às vezes eu faço uma coisa que eu acho, não, isso não é tão bom assim. Então, vou melhorar, vou ser primeiro o meu exemplo, para depois eu ir lá influenciar outras pessoas a serem também. Eu acho que isso é Primeiro muito fazer, pra importante. depois, né? Então você compartilha aquilo que você realmente vive, né? Vivo. E achei por isso que é tão fácil. Um dia uma pessoa até falou, nossa, você cria conteúdo de tudo. Eu falei, sim, pra mim tudo é um conteúdo. Eu olho tudo conteúdo. Vai dar certo. Eu vou mostrar. Você fala muito da sua rotina nas redes sociais, né? Tem como você compartilhar com a gente aqui um pouco de uma rotina sua, do dia que você vai correr? Tipo, eu vou acordar. Vou te contar o meu dia de amanhã. Tá. Que ele já tá todo planejado na minha cabeça. Aham. Amanhã nós temos treino na Serra, o que tudo indica. Aham. Eu tô fazendo alguns compromissos de oração. Eu tenho também minha vida religiosa, que é algo que as pessoas gostam muito no meu Instagram. Sou católica, compartilho muito do catolicismo. Tento, ensinar as pessoas muito sobre a minha religião, mas mais ainda sobre fé. Um exemplo de fé, para que todos se inspirem, se assemelhem com o meu conteúdo e cada um leve para dentro da sua casa, para dentro da sua religião, da forma que achar melhor, como um bom exemplo. Então, amanhã eu vou fazer minhas orações, 4 horas da manhã. Daí, às 5, já vou começar o meu ritual de preparação para correr, alongamento em casa, começar a tomar meu pré-treino, escolher roupa, amarrar o cabelo, passar um bom protetor solar, ainda mais repelente por causa do treino. Vou encontrar com o pessoal às 6 horas. Quando eu voltar, já vou tomar café da manhã. Vou pra academia rapidinho, tomo um banho, porque eu não gosto de suada da corrida pra academia, tomo um banho. Chegando em casa, mais um belo banho, me arrumo pra ir trabalhar. Amanhã eu vou preparar isso de manhã, então, já pro final de semana, porque eu tenho uma gravação lá, já de campanha Dia das Mães, enfim, muita coisa pra acontecer. Então, passo o dia, a tarde inteira trabalhando em Paraíso. Final do dia, eu vou pra fazenda e aí, tchau. Não, sábado tem Bom corrida. que a gente Acredito, termina mas o dia 4 na horas, né? fazenda e fazenda a gente tem licença poética pra dormir cedo. Bem Eu tenho cedo. licença todo dia, Jantar porque olha, às 18 e dormir Já cedo. era a minha próxima pergunta. Você costuma dormir cedo? Já? muito, muito cedo. Assim, na minha casa, na casa dos meus pais, a gente sempre teve o costume de dormir muito cedo. A casa dormia muito cedo. E esse é um costume que eu tenho pra mim, gente, 8 horas, não precisa me ligar. Não me liga, porque eu já desisti da vida ali. Eu sou muito assim, eu acordo no... Por que que eu gosto de correr de manhã? Eu não corro à tarde, não tem quem faça. Eu gosto de correr de manhã, faço minhas orações de manhã. Tudo que eu preciso de muito foco é de manhã, porque o meu hiperfoco é de manhã. De manhã, né? Você é Eu uma também pessoa tenho diurna. isso. Você também? Eu também sou diurno. Eu prefiro... Assim, eu tô me adaptando agora a dormir mais cedo, que eu tinha o costume de dormir tarde, né? Mas eu prefiro muito mais o dia do que a noite. Nossa, se eu colocar minha filha pra dormir, eu coloco ali de 7h30 e 8. Tchau. Às vezes eu falo assim, acho que eu vou levantar, eu vou arrumar não sei o quê. Não, 8h20 eu tô dormindo. Feliz da vida. E é bom a gente dormir cedo, assim, eu acho que outro motivo pelo qual eu evoluí tão rápido na corrida era uma rotina muito estabelecida já, uma Sim, rotina de alimentação importantíssimo. saudável há muito tempo, uma rotina, assim, de cuidado, de rotina de sono há muito tempo, então, assim, tudo contribuiu. Você era uma pessoa saudável, vamos dizer assim, e começou a praticar esporte. Então, igual você falou, a evolução realmente veio natural. Porque tem gente que começou a correr agora pra mudar a vida, pra ter uma vida mais saudável, que também é muito bom. Mas vai levar um tempo. E essas pessoas têm que respeitar esse tempo. Porque às vezes a pessoa entra. Nossa, mas fulano evoluiu, eu não tô evoluindo. E é isso. A corrida vai entrar e você vai ver que tem que ajustar um monte de coisa na rodinha ali pra Pra funcionar e pra funcionar. evoluir. E é bom ver isso acontecendo na vida das pessoas também. Você citou sobre o catolicismo, né? É. E eu ia te fazer uma pergunta sobre isso.
eu também sou católica e já aconteceu comigo de estar na nossa primeira prova, 9 quilômetros de trilha. Era a mesma pergunta que eu ia fazer, mas Jura? pode. 9 quilômetros de trilha. E eu tinha um mês correndo. Falei que é onde é que eu me enfiei. Eu peguei pódio, fiquei em segundo lugar na categoria, mas porque o Felipe foi me acompanhando. Só que assim, tinha uma hora que eu falava assim, eu não tô aguentando mais. A única coisa que veio na minha cabeça foi Ave Maria, era Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Até terminar a prova. E eu falei assim, gente, é Maria, é Deus que leva a gente, porque não tem condição. Eu tava assim, exausta, eu não sabia mais o que fazer pra continuar. Eu então ia parar no meio da serra e alguém ia ter que me buscar. E foi Ave Maria, até chegar. Tem gente que usa vários macetes, né? Esses dias até vi um vídeo de uma corredora maravilhosa que eu amo acompanhar. Ela ensinando algumas dicas assim, controla a respiração, respira, conta a respiração, respira 2 vezes. Não vai. Pra mim não, Ave Maria, cheia de graça. Tipo assim, a minha cabeça eu já fui ali, eu já esqueço do que eu tô fazendo, eu começo a rezar, esqueço que eu tô cansada, esqueço que tá muito ruim aquilo ali e continuo. Quando eu vou ver, a corrida já encaixou de novo, já tá fluindo de novo, mas assim, eu rezo muito correndo. Olha que legal saber disso. E assim, não que eu pensei nisso na hora, obviamente eu tava muito cansada, eu não sabia o que fazer e fui rezar. Mas depois, lendo, estudando um pouco, né, a gente vê igual José Maria Escrivã que fala, né, de dedicar o serviço, o trabalho, aquelas pequenas coisas que a gente faz. E eu acho que muito depois desse dia da Maria que eu consegui fazer a corrida, eu fui pensar nisso, é uma forma de a gente dedicar ali aquele esforço para uma oração, uma expressão de fé, para que aquilo sirva para alguma coisa. Eu acho, eu sou católica, mas eu não sou. Eu sei que tem pessoas que são muito mais entendidas do que eu, e por isso que eu tô fazendo essa pergunta, né? Se isso também vale como uma forma de oração e de dedicação para que Deus receba. Lógico que na hora você não tá pensando em nada, você tá só rezando. Mas Deus sabe o que você precisa. Então eu acho que a gente é atendida de alguma forma, né? Eu, assim, às vezes eu recebo já. Você recebe crítica de corrida? Não. Mas de fé e religião pode chamar, que tem muitas. Ah, é. Ai, mas eu não consigo correr e rezar. Eu consigo. E eu acho, sim, que a gente tem que estar em oração o tempo todo, tem que estar em comunhão o tempo todo. E toda oração que a gente faz é, sim, ouvida, toda oração que a gente faz é atendida. Claro que eu tenho o meu momento do dia que eu sento, vou fazer minha lectura divina, vou fazer minhas orações ali total concentrada. Mas se eu tô correndo e eu poderia estar escutando muitas músicas que não vão me agregar, muita coisa que não vai me agregar, por que que eu não vou correr escutando um terço? Por que que eu não vou correr escutando minhas orações? Pra mim, tipo assim, é uma coisa mais normal do mundo. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, deixam de fazer as coisas porque tem que fazer tudo perfeito. Tem que fazer tudo dando muito certo. Tudo tem que estar. Não. Você vai dar uma corridinha ali, vai fazer uma oração, você vai juntar duas coisas que você gosta. No final, você orou, correu, tá saudável, tá alimentado espiritualmente. Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam buscar mais, assim, sabe? Aham. Naturalidade das coisas, fazerem as coisas conforme pode, encaixar conforme pode. Depois a gente vai aprimorando, depois a gente vai melhorando, mas a gente precisa começar em tudo na vida. Exato. Aproveitando tanto na parte espiritual que a gente comentou agora, até quanto na parte da corrida mesmo, tem pessoas que te inspiram nessa área? Muitas pessoas, Pode assim. compartilhar um pouco com a gente sobre? Na parte, assim, espiritual, eu sigo muitas pessoas, mas principalmente por ser católica, eu tenho uma devoção muito grande pelos santos, pelos anjos. Minha amiga Santa Terezinha, ah, nós duas. Mas, assim, na corrida também, claro, tem muitas pessoas que me inspiram e eu não busco inspiração nas pessoas impossíveis para mim. Acho muito maravilhoso o maratonista que faz tudo num tempo muito rápido. Nossa, mérito totalmente deles. Eu não estou desmerecendo, não estou tirando mérito. Eu sei o quanto eles se dedicam, quanto eles nasceram para aquilo ali. Mas eu busco pessoas que me inspiram na vida real. Pessoas, assim, que têm as condições que eu tenho, que têm uma vida de trabalho, que têm uma vida Sim. de família, que têm uma vida social também, que têm o mesmo ali ritmo de vida do que eu, para que eu possa me inspirar nela. No que ela está fazendo de bom, eu consiga trazer para minha vida também. Eu não busco inspiração em quem, tipo, eu não consigo. Não tem como eu buscar inspiração no keniano, porque eu não vou chegar lá, então. Vamos aqui mesmo. Para a realidade, pessoas que vivem uma realidade parecida com a minha, são as que eu busco inspiração. Pô, muito Que bom. é mais fácil de você conseguir ver e, não, isso aqui que ela faz dá pra eu fazer, dá pra encaixar, né? E tem mais dicas, assim, pra gente que é vida real. Ai, vou levar uma bala fine, né, Fernando? Vou levar uma bala. Né, Vou Fernanda? levar uma bala fine, porque tal pessoa levou. Vou levar, tipo assim, uma dica boa ali que você vai encaixar na sua rotina. Não dá pra gente, né, É. ficar se comparando muito com pessoas que não. Sim, com certeza. E, Jordana, você falou aqui de muitas coisas importantes que a gente considera pra vida, né? Alimentação, esporte, fé, são vários pilares. E, assim, o que que é qualidade de vida pra você? Boa. Pra mim, qualidade de vida é o que eu vou fazer amanhã. Um dia inteiro vou acordar, vou fazer minhas orações, vou correr,
vou pra academia, cuidar da minha saúde, vou passar um dia trabalhando, porque eu também amo trabalhar, a qualidade de vida também é trabalhar. No final do dia eu vou pra fazenda, ficar com meu pai, com a minha mãe e com meus irmãos. Pra mim, assim, isso é o resumo da qualidade de vida. Eu tenho oração, eu tenho cuidados com a minha saúde, eu tenho trabalho e eu tenho família. Então, assim, eu acho que qualidade de vida é você poder ter um dia normal. Nós não comentamos também, não vamos entrar tão a fundo por causa do nosso tempo, mas o acidente da minha mãe mudou muita coisa na minha vida. Foram, assim, uma pessoa... Quando a minha mãe sofreu o acidente, eu era uma pessoa. 2 meses depois, eu cresci 10 anos em 2 meses. Então, assim, hoje, a minha qualidade de vida, ela depende da saúde. Se eu tenho saúde para trabalhar, se eu tenho saúde para viver, resumindo, eu tenho qualidade de vida. Por ver minha mãe tanto tempo deitada, por pedir tanto, por um dia normal, por um dia comum, por um dia de trabalho, por um dia que eu não precisasse ir para o hospital cuidar da minha mãe acamada, qualquer dia comum, qualquer dia de sol para mim tá bom. Eu vou fazer daquele dia ser o melhor. Então, isso para mim é qualidade de vida. E achei arrepiei. E a gente falou um pouquinho disso aqui antes, né? Mas realmente seria assim um episódio inteiro só sobre isso. Só. Mas o que eu acho importante a gente destacar você falou um pouco do acidente da sua mãe, do tempo que ela ficou, né, de cama, e você pedindo, rezando, com certeza suas orações foram ouvidas, e eu Com tenho certeza. certeza que foram muitas, mas que legal que é você conseguir ver que isso aconteceu, que você passou por aquilo, e hoje você tem esse dia normal, porque tem gente que vai acontecer tudo aquilo, todo aquele processo, todo aquele sofrimento, vai chegar no dia normal e não vai estar feliz. Porque é um dia É um dia normal. normal. É. E isso é legal de você falar para as pessoas, né? Que isso para você é qualidade de vida. E assim, como? Por que que você é tão feliz? Gente, pede orientação do Espírito Santo. Fala, que eu consiga ver, eu peço muito isso pra Deus, que eu consiga ver as coisas boas em tudo. Não são todos os dias que são bons, eu tenho um problema na minha casa, um trabalho que eu, às vezes, assim, convivência com pessoas que eu não queria. Sim. Acontece muito, todo lugar tem isso, gente. A Todo minha lugar. família não é perfeita, eu tenho problema em casa. Nossa, problema todo mundo vai ter, só que você vai ter que decidir a forma como você vai olhar pro seu problema. Sim. Essa é uma decisão sua. A nossa felicidade, ela é uma decisão. Você vai decidir se você vai ser feliz. Claro que você não precisa achar que é fácil. Ser feliz não é fácil. Ter uma vida boa não é fácil. Tudo é justo. É justo que o que muito vale, Que muito custe. Então, assim, tudo na vida vai custar. Esses dias mesmo, outro exemplo, eu e o Lucas saímos para pescar no sábado à tarde. Era um sábado que a gente poderia ficar em casa, sem sujar nada, quieto, assim, sem viver. Sem ter trabalho nenhum. Nós pegamos caixa, pega vara, pega tudo, pega canoa, desce em lago, se suja inteiro, se molha inteiro porque choveu. E quando eu cheguei lavando nossas crocs, só areia. Eu pensava, gente, se poupar e se perder. Se eu tivesse poupado a nossa tarde aqui inteira trancada nesse apartamento, assistindo um filme, eu teria perdido um pôr do sol, teria perdido uma chuva, teria perdido tantos momentos, assim, em meio à natureza, que é o que eu gosto. Então, pera, pra ser feliz, a gente vai ter que decidir ser feliz, e vai ter que decidir se dedicar à felicidade. Então, acho que isso, assim, é um lema que eu tenho. Bom, Jordan, você comentou um pouco sobre essa situação que você viveu aí, né, nessa época da sua vida com a sua mãe. E para o pessoal que está em casa assistindo a gente entender um pouco melhor o que aconteceu, você pode compartilhar com a gente sobre isso? Claro, nós éramos ciclistas de pedalzinho de serra, pedalzinho gostoso. Nunca fomos ciclistas de dedicação, não, era totalmente assim aquele pedal divertido. E todos nós pedalávamos também da mesma forma que hoje toda a minha família praticamente está correndo, nós todos pedalávamos. E a minha mãe, numa segunda-feira, saiu para pedalar com algumas amigas e, ao desviar de um cachorro morto na pista, ela caiu e bateu a cabeça. Ela teve um TCE gravíssimo, ficou 60 dias em coma. E depois mais um longo período em reabilitação e recuperação. Os médicos não nos davam esperança de que ela iria acordar, que ela iria ter uma vida normal novamente. Olha, se ela acordar, ela vai ficar cega. Quantas e quantas vezes eu escutei isso dos neurologistas? Ela tá cega, certeza. Surda, também certeza que ela tá, por causa da gravidade da lesão que eles viam nas imagens. E com 60 dias, nós já estávamos em home care. Um belo sábado de manhã, um dia depois de São José, que eu pedi muito a intercessão dele, minha mãe acordou milagrosamente, acordou falando, acordou conhecendo todo mundo, muito confusa por causa da gravidade do acidente. E nós iniciamos todo um processo de reabilitação, de cuidado com ela. E hoje minha mãe está perfeita. Para nós ela é perfeita, ela faz tudo, ela caminha, dá muito trabalho, que ela é muito custosinha. Ficou do jeito assim, que ela só faz as coisas do jeito que ela quer, na hora que ela quer, E só mas piora. graças a Deus só piora. Agora hoje eu me tornei mãe dela, eu que cuido dela, eu que tenho que mandar nela, mas graças a Deus por tudo. Foi um processo que nós precisávamos viver.
E felizes dos que podem passar por um processo e tirar um proveito. Sim. Assim, eu acho que o nosso maior propósito no acidente era nos voltarmos para Deus, era a nossa conversão, e nós alcançamos, acredito eu. Assim, claro que estamos em constante conversão, nunca vamos chegar lá, Sim. mas assim, a minha família se dobrou em oração porque a minha mãe caiu. E foi E isso. poder testemunhar isso, né? Falar, contar isso. Eles não sempre vão pela ciência, nunca pela fé, né? Nunca pela Então, fé. eu acredito que a fé consegue fazer coisas que a ciência não faz, né? Não Eu tenho explica, não certeza. faz, e não tem. Não... E assim, mesmo que você esteja ouvindo, igual você ouviu dos médicos, eu tenho certeza que a sua cabeça de positiva, que é que eu já tô ouvindo aqui nesses 40 Nunca parou minutos, de assim, acreditar. vai né? ver. beleza, joelho no chão. Vou te avisando, vou te avisando. Vai avisando qualquer coisa. Era famoso. exatamente isso. E ela ficou com alguma sequela, alguma coisa? Não. Uma mobilidade reduzida, às vezes uma perca de memória, assim, de coisas recentes, mas, assim, pra nós, ela é perfeita. Não, Tem quanto não tempo tem... isso aconteceu? Foi em 2021. E aí a família, você foi pra corrida um pouco depois disso e a família veio junto. E a família veio junto. Eu comecei a correr ano passado, em 2024, e logo minha cunhada, muito, minha parceira em tudo, já começou a correr comigo, veio meu irmão, do que meu irmão veio meu esposo. Então, assim, todo mundo ali, inclusive sábado de manhã, nosso primeiro compromisso na fazenda, todos juntos. Correr na fazenda. Uma bela que delícia, é tão corridinha no bom. estradão, depois um cafezinho da manhã, a vida segue normal. Mas pressa. assim, encaixou muito ali na nossa rotininha, era o que faltava. Você falou muito que corre aqui e corre em Paraíso. Como é que é o pessoal de Paraíso? Muita gente tá correndo lá também, tem... Gente, Paraíso, assim, é uma delícia ver as pessoas correndo, porque quando eu comecei a correr, já tinha muita gente correndo. Tinha muitas pessoas ali que sempre foram da corrida em Paraíso, que eram pessoas que você se inspirava muito. Só que hoje tem tanta gente, você vai no setor que as pessoas costumam correr por ser mais plano no sábado de manhã. Gente, é coisa assim. A Ricardo Paranhos de Paraíso tá ali, tá todo mundo correndo. Muita gente que nunca tinha corrido tá começando a correr. Muita gente feliz, muita gente motivada. As assessorias estão lá também. Então, assim, Legal. Paraíso tem muita, tá igual Palmas mesmo. Tem muita gente que corre, muita gente que participa de todas as provas aqui. Tem gente que tá inscrita em todas as provas do ano aqui em Palmas. E vem pra cá e tá tudo bem. Pertinho, Muita né? gente correndo. Agora, voltando um pouco para sua rotina, no começo, quando você começou a produzir conteúdo, né, para as redes sociais e tudo, o que que você achava mais desafiador, assim, de fazer, que era algo... obviamente, você falou que sempre transmitiu ali nas redes sociais o que você já vivia, né? Mas o que era mais desafiador, assim, que você achava que, isso aqui é um pouco... Pra mim, no começo, a edição era o mais desafiador. Gravar sempre foi muito fácil. Você pega o celular, grava aqui, tá bom. Mas a edição foi algo assim que eu precisei falar, não, pera, que eu vou aprender. Eu vou ter que melhorar isso aqui. E assim, vídeos hoje eu gosto muito de sensação, vídeo com barulhinho, daquele trem de toque, tudo aquilo assim. E assim, eu tenho um olhar muito bom pra isso, de perceber a edição do vídeo, de perceber os detalhes, de perceber onde eu preciso tirar, onde eu não preciso cortar. Mas assim, ninguém começa bom, gente. Vamos ver os vídeos. Vamos, não vamos, porque eu não gosto de coisa ruim. Não vamos ver vídeo antigo, mas assim, a evolução, a maior dificuldade que eu tinha era a edição e eu me dediquei pra melhorar e evoluir. Com relação às provas, você falou da sua prova de agosto no Rio, né? Esse ano tem mais alguma? Assim, tem as que a tia Isa mandar. Tô esperando. Não, mas por hora, agora a gente entra num período, assim, familiar difícil lá em casa, porque meu marido tem que pescar todo final de semana, senão ele não sossega. Então eu já não posso ter um comprometimento com as minhas provas, esse é um tempo dele. Tá. Aí quando for lá pra setembro, que é o nosso final de ano de novo, que eu posso me dedicar à prova que não tem mais pescaria, aí eu volto, assim. Casa Piracema, né? Aí volta, aí ele não pode, né? Só por isso também. Ele volta a ser corredor. Aí ele volta a ser corredor e a gente volta. Mas assim, acaba que a gente viaja muito agora. É praia, pescaria, é rancho. Então é um período assim que eu não posso. Eu não posso nem me dedicar às provas e nem aos treinos, assim, com aquela precisão pra estar fazendo prova. Sim. Porque todo final de semana é no mundo. Mas é isso, a corrida é pra trazer qualidade de vida, né? E os bons momentos. É. Bom, pessoal, a gente já vai caminhando pro final aqui. O bate-papo tá muito bom, né? Passa rápido, já foram 46 minutos ali, né? E agora, Jordana, eu gostaria de que você deixasse uma mensagem, assim, de inspiração para quem quer começar na corrida, para quem já tá e pensa em parar porque não tá sentindo motivação na evolução que tá tendo, né? Então, uma mensagem para essas pessoas, né? Se quiser falar direto para a câmera,
Gente, assim, é muito simples. Olha, correr, você só precisa começar. Depois que você começa, você vai tendo motivação. Mas eu não consigo correr 1 quilômetro. Tudo bem, corre de um poste ao outro, do outro ao outro você caminha, até você conseguir correr 2 postes, caminhar. Você vai intercalando corrida, caminhada, até que você consiga correr melhor e consiga manter uma distância. Vem aí os primeiros 2 quilômetros, vem os 3, vem 5, vem 10, até a distância que você realmente desejar fazer. Eu acho que o mais importante nesse processo de começo é você não desistir, você não parar, porque desistir não vai acelerar o seu processo. E eu acho que, assim, uma dica de coração mesmo que eu posso dar pra vocês é: não se comparem. É uma coisa que eu sempre busquei, eu nunca estive me comparando com outras pessoas. Eu buscava a minha evolução. A minha comparação é eu comigo mesmo, eu com meu relógio, eu melhor do que eu ontem. Hoje eu não consegui me dedicar, mas no próximo eu vou estar melhor. Nossa, hoje eu fui bem. Não, então parabéns pra mim. Mas assim, você só se comparar com você. Você não se compara com as pessoas da internet, você não se compara com o seu vizinho. Todo mundo tem uma vida diferente da sua. Talvez você é mãe, talvez você está um pouco acima do peso, talvez você não tenha a quantidade de massa magra suficiente para ter uma boa performance na corrida, mas você precisa, assim, se ajustar todos os pontinhos para que você consiga ter uma evolução. Então, não se compare com os outros, se compare só com você, com a sua evolução. Você é melhor que você sempre. Só isso. E se divirta, Muito né? bom. Se O divide, importante é se depois você divertir. vai se divertir. Olha, gente, depois que você pegar assim o vício, nossa, mas correr é tão ruim. Inclusive, eu já falei muito pra não, correr não é pra mim, tá? Não, todo eu mundo já falou correr. isso um dia. Não gosto de corrida, não. Meu Eu negócio falo- é beach tênis. Oh, meu Deus. Depois que você não corre, né, você sente falta. O dia que você não corre, Nossa, depois que você fica acostuma, né, sente falta. mal-humorada. Não, eu viajei agora pra Semana Santa e na sexta-feira nós católicos não fazemos nada. Eu, nossa, sexta-feira não vou correr, não. Não vou. Hoje eu não vou correr. Hoje não, mas assim, a corrida, depois que você se adequa, ela faz muita falta no seu dia, assim. Acho que musculação não me faz falta, eu fico tranquila assim, mas correr não, correr eu tenho que correr. Faz pro psicológico, faz pro corpo. Acho que o corpo que não. A gente já falou isso aqui várias vezes. O corpo que não se movimenta dói. E você fica assim, sentindo mal. E eu gostei muito. Muito obrigada, Jordana. Esse Foi episódio aqui, ótimo. acho que foram de grandes lições aqui. A gente ouviu sobre decisão, sobre felicidade, sobre fé, sobre positividade. Acho que a gente aprendeu. Eu aprendi muito com você hoje. Obrigada por tudo que você falou. Foi um prazer, não te conhecia. Porque a gente fala muito das coisas que a gente não gosta, né? Começar a falar menos das coisas que a gente não gosta. Vou aprender a não falar e é uma lição muito importante, porque isso está na nossa energia. É. E você ensinou isso pra gente hoje. Muito obrigada, adorei o nosso bate-papo. Espero muito que bom todo mundo conhecer, né? goste. E fica aí, gente, com o podcast da Jordana, que tá imperdível. Tá bom demais. E a última mensagem para você que não curtiu ainda, não se inscreveu no nosso canal, ajuda a gente aí, se inscreve, curte, para esse podcast chegar a mais pessoas. Para você que está no Spotify, curte a gente também. E é isso, né? Foi ótimo o programa. Obrigado mais uma Valeu. vez. Foi ótimo conhecer Obrigada. um pouco mais da sua rotina. Gente, eu que agradeço de coração o convite. Foi meu primeiro podcast, como eu disse no começo, antes de começarmos. Mas, assim, eu fiquei muito feliz com o convite. Gostei muito de conversar um pouquinho mais com vocês sobre a minha vida de uma forma geral. A gente era para começar, era para ser, né, de corrida, mas, assim, acaba que a vida real sempre prevalece. Eu acho que, assim, Sim. é o que a gente tem que buscar sempre, a vida real. Então, agradeço muito o convite. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. E vamos correr Obrigado. junto amanhã. Na Serra. Ô, gente, inclusive que tênis que eu vou, eu tenho nem um tênis sujo aqui. Meu tênis de fazenda tá em Paraíso.